Informações importantes sobre o Vasco no mercado, a procura de zagueiro, tá? Tem mais um nome na mesa da diretoria Cruz Maltina. Gabriel Pereira, de 26 anos, defensor que joga no Copenhague, o zagueiro que faz uma excelente temporada. Leila Pereira renunciando o cargo. Nas últimas horas, a imprensa turca trouxe uma informação muito importante relacionada a mais um nome que o Vasco da Gama neste momento vem sondando no mercado. O Vasco hoje trata como grande prioridade a contratação de um zagueiro. É a posição internamente que o Vasco entende com o maior problema e com a maior necessidade de uma contratação. O Vasco quer trazer este jogador, quer trazer um zagueiro experiente, destro, para atuar no lado direito do sistema defensivo e equilibrar, o setor defensivo do Vasco da Gama para o restante da temporada de 2026. Alguns nomes já foram procurados, o nome do Diego Carlos, o nome do Murilo, do Palmeiras, o nome, por exemplo, também do zagueiro Jair, do Nottingham Forest, e tem mais um nome que, de acordo com a imprensa turca, confirmado pela imprensa da Turquia, também está na lista de interessados do Vasco da Gama, nome que inclusive eu já trouxe até aqui no canal, que é o nome do Rodrigo Becão, tá? Entretanto, não é apenas o Vasco que está interessado na contratação do zagueiro. O Botafogo também está de olho na contratação desse jogador. O Corinthians já sondou o nome do Rodrigo Becão nessa janela de transferências. E o Venezia, que é um clube do futebol italiano, também está com o nome na mira para essa próxima janela de transferências. O Fenerbahçe tem uma expectativa nesta janela em vender o Rodrigo Becão. O Fenerbahçe quer um valor próximo a 2,5 milhões de euros para liberar o jogador nessa janela. Ele quer um zagueiro de 30 anos de idade, cria das categorias de base do Bahia, chegou muito jovem ainda, à Europa. Já passou por clubes como o CSKA de Moscou, ficou 4 anos na Udinese, está há 4 temporadas seguidas na Turquia. 2 vestindo a camisa do Fenerbahçe, 2 vestindo a camisa do Fenerbahçe e uma vestindo a camisa do Kazimpaşa. Essa seria a sua 4ª temporada no futebol turco, tá, amigo? Só fazendo então essa leve correção, e a informação, de acordo com a imprensa turca, até para ser mais exato, de acordo com o jornalista Resat Can Rosbaks, um jornalista turco, por isso esse nome esquisito, o nome do Rodrigo Becão está sendo nesse momento analisado pelo Vasco da Gama. Nenhuma negociação ainda foi aberta. O Rodrigo Becão tem um contrato longo aí com o Fenerbahçe até o meio de 2028, ou seja, mais 2 anos de contrato, mas o Fenerbahçe deseja fazer dinheiro pelo jogador. O clube turco comprou o zagueiro do futebol italiano em 2023 pelo valor de 8.300.000 euros, mas o jogador acabou não rendendo aquilo que era o esperado dentro das 4 linhas. Então hoje o que resta ao Fenerbahçe é tentar recuperar pelo menos parte do valor que foi investido na compra dos direitos econômicos deste zagueiro. Então, nome que está na mira, nome que interessa, mais um zagueiro aí na mira do nosso Vascão, desta vez o nome de Rodrigo Becão. Bom jogador? Deixa aí, é claro, a sua opinião, nos comentários. E agora, a informação de última hora é que o Vasco conta com um bom relacionamento com a agência Velasco do atleta Gabriel Pereira, de 26 anos, defensor que joga no Copenhague, o zagueiro que faz uma excelente temporada. Zagueiro destro, tem excelente jogo aéreo, 1,88 m e com bola no pé também vai muito bem. Então aí o Vasco já trabalhando nesse scout, tem a intenção, tem ali a mira no zagueiro Gabriel Pereira, do Copenhague, por empréstimo com opção de compra. As conversas seguem em andamento e até o momento não há um acordo fechado entre as partes. Mas o jogador de 26 anos, que tem um contrato com o Copenhague até o final de 2029, a informação segundo até o Globo Esporte, Gabriel Pereira é um dos jogadores que está sendo monitorado pelo Vasco para ter esse empréstimo com opção de compra, mesmo tendo esse contrato prolongado. E até acrescentando a informação em primeira mão também do nosso amigo Léo Lacerda. Que no detalhe, a gente buscando aqui as credenciais do Gabriel Pereira, do Copenhague. 1,88 m, 26 anos, valor de mercado 6 milhões de euros, 39 milhões de reais. Tem excelente saída com a posse de bola. Tem uma posse de bola, um passe vertical, forte nos duelos físicos, boa leitura para antecipar jogadas e tem personalidade para iniciar construções de jogada desde a defesa. Então, é um zagueiro de muita qualidade. A gente vai buscar também mais informações. E agora,
É uma notícia que vem repercutindo e muita gente perguntando sobre a situação de uma possibilidade da Leila Pereira renunciar o seu cargo para poder facilitar a questão aquele problema que o BAP vem criando em relação a conflito de interesse e algo mais. Bom, a gente buscou alguns detalhes aqui e pela fala da Leila Pereira, dificilmente a Leila vai renunciar ao cargo. Você vai ouvir as palavras da presidente do Palmeiras, ela já deixou muito claro que vai cumprir, vai preparar o futuro, inclusive o sucessor, para manter o Palmeiras nas rédeas, né, ali nos trilhos. Mas claro que ela já deixou também que não pensa em administrar a CBF, ela quer se manter em clubes. Vamos ouvir a presidente do Palmeiras. Exatamente, eu não vou mexer com isso, eu não vou mexer, o contrato que o Abel tem conosco até dezembro de 27, meu mandato também termina em dezembro de 27, eu não vou mexer com isso, ano que vem nós vamos pensar, né, na sucessão, então o candidato que for apoiado pela situação, né, por nós, e aí ele precisa tratar, né, ele vai tratar do futuro, mas o que eu vejo o Palmeiras, claro, né? A gente preparou o Palmeiras para o futuro, mas ninguém é eterno. Então, o meu mandato termina em 27, o contrato do Abel termina em 27, aí o próximo presidente conversa com ele para ver se ele tem interesse em continuar. Então, aí eu passo a bola para o próximo presidente. Ok? Portanto, tá aí a Leila deixando muito claro sobre o seu futuro e o futuro do Palmeiras. Então, essa questão da Leila renunciar, até para tirar a dúvida de muita gente, é uma impossibilidade no momento, tá certo? A hora que saiu a escalação, o Flávio Dias fez aquela pergunta básica. Jean, como é que faz aí para enfrentar uma equipe igual o Vitória, que é uma equipe tão difícil de ser batida no Barradão? Há menos de 2 meses, o melhor elenco da América do Sul, aí o rival foi lá e acabou sendo engolido pelo Vitória. O Flávio até comentou, olha, eu acho que a bola vai ficar com o Vitória. Como é que faz para ganhar esse jogo, Jean? Aí eu no pré-jogo eu disse, olha, Flávio, primeiro de tudo, se a gente puder aí combinar com os nossos jogadores para eles não fazerem o gol pro Vitória, já tá bom. Já é um começo para você começar a incomodar outra equipe. Porque você não pode fazer com que as arquibancadas do Barradão comecem a jogar junto com o seu time. Se você começar a empurrar com a barriga esse 0 a 0 e incomodando aqui, incomodando ali, eu acho que dá sim pro Vasco sair com os 3 pontos. O que me preocupa, eu lembro que eu falei isso, é como machucar essa equipe do Vitória diante da falta de força de todo o ataque do Vasco e também pela ausência do Paulo Henrique, porque basicamente acaba ficando o Vasco com um jogador de força, que é o Cuiabano. E o roteiro do jogo no primeiro tempo foi um jogo horrível, um jogo em que as duas equipes quebraram a bola e o Vitória também não era nem sombra do Vitória que eu imaginei que iria começar o jogo, partindo para cima do Vasco, sufocando o Vasco. O Léo Jardim acho que fez uma defesa durante o primeiro tempo inteiro, chute de longe e absolutamente mais nada. E olha que antes da paçocada do Vasco no segundo tempo, o Vitória tentou, em 3, 4 oportunidades, errando a saída de bola, fazer a sua paçocada para que o Vasco pudesse aí chegar ao gol. Só que é o seguinte, torcedor, eu vou cravar aqui 2 coisas para vocês que para mim está muito nítido e claro. E para quem acompanha o meu trabalho aqui no Atenção Vascaíno sabe que eu já falei sobre isso, né? E volto a repetir aqui para você porque talvez alguém não ouviu ainda. Tem alguns jogadores que eles não se encaixam mais na posição que o Vasco acha que ele se encaixa. Quando eu falo Vasco, eu falo de Fernando Diniz, eu falo de Renato Gaúcho, eu falo de Pedro Emanuel, de Bruno Lazzaroni. O primeiro deles é o Nuno Moreira. O Nuno Moreira, ele é um jogador que ele não tem a mínima condição de ocupar a beirada de um campo. Esquece isso. Ele teve um bom início com o Diniz, porque o Diniz tinha um jogo de posse que levava a bola até um setor de campo e ficava naquela grande roda de bobo que o Diniz tem como premissa do seu trabalho.
Então, como é que funcionava isso? Eu não vou nem pegar a prancheta porque você vai entender aí do outro lado. O Vasco tem um lateral extremamente técnico, que é o Piton, tinha um meia central muito técnico, que era o Felipe Coutinho, e o Nuno ali à frente. Ou seja, esses 3 jogadores ficavam ali entre si tocando bola. Antes da chegada do Robert e Renan, ainda tinha o Lucas Freitas, que também é um zagueiro técnico. Não é um bom zagueiro, mas é um zagueiro técnico para ter posse. Depois com o Robert e Renan. Então, assim, o Vasco estava cheio de bons jogadores pelo lado esquerdo, tecnicamente, que esse lado não dependia de drible, de sprint, de correria para fazer e acontecer. Só que, infelizmente, o técnico do Vasco, ou felizmente, não é mais o Diniz. O Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco. E o lateral esquerdo do Vasco hoje é o Cuiabano, que é melhor do que o Piton, sem dúvida nenhuma, mas não tem a mesma característica do Piton, da técnica de ficar tocando bola. Então, no começo do jogo, aqueles contra-ataques que o Vasco puxou ali, com o Adson, que é outro jogador que precisa de um jogo apoiado, não tem profundidade nenhuma, não tem velocidade nenhuma, não tem corpo para disputar essa bola e para ganhar. Aí você tem o Nuno de um lado que não tem isso. Você tem o Adson do outro lado que não tem isso. Você tem um centroavante igual o Spinelli. Desculpa, torcedor. Desculpa eu dar essa notícia aqui para você. O Spinelli é um jogador para 15 minutos. Sabe o final, o abafa? Joga a bola para dentro da área, seja o que Deus quiser. Que, assim, você pode me criticar, você pode não concordar comigo, e eu respeito demais você, torcedor. Eu acho que tá até ficando sem clima já pro Brenner jogar no Vasco. Isso é um fato, né? O Brenner quase que se enquadra na mesma modalidade do Saldívia. Por eu ter muitas dúvidas quanto à qualidade do Cuesta, eu joguei muitas minhas fichas no Saldívia. E acabei errando. E por eu não ter expectativa nenhuma no futebol do Spinelli, assim que chega o Brenner, eu também acho que joguei muitas fichas em cima do Brenner. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, mas zero dúvida, que o Brenner é mais jogador que o Spinelli. E também acho que nenhum dos dois servem para jogar no Vasco. Agora, nesse momento. A gente precisa de outra coisa. Se a gente conseguir aí 2, 3 atacantes bons e daqui a pouco esses 2 serem inseridos no contexto, ok. Agora hoje, para o momento que a gente vive, tá muito difícil. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão por favor para nos dar essa moral, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!